Olá, meu nome é Kaique, eu sou plantonista de Física e eu vou resolver o exercício 46 da página 202 do livro 2, edição 2020. Nesse exercício, ele fala assim que um feixe de elétrons ele penetra uma região do espaço onde tem um campo elétrico uniforme e fala que a trajetória desses elétrons ao adentrar esse campo elétrico, ela permanece em movimento retilíneo uniforme, né? Isso significa que ele ainda anda reto, apesar de estar entrando perpendicularmente a um campo elétrico. Então, e aí ele fala que e aí ele pergunta o sentido de um campo magnético, né, capaz de fazer ele acontecer isso. Então você tem dois campos, um campo elétrico que faz força para um lado e um campo magnético que faz força de outro lado, de forma que essas forças têm que se cancelar para ele continuar em movimento retilíneo uniforme. Então, ó, por exemplo, eu fiz aqui, né, duas placas, uma positiva e uma negativa, então a gente tem um sentido de campo elétrico da esquerda para a direita, nesse caso. E aí eu fiz um elétron com uma velocidade v entrando, né, nesse campo elétrico. Quando ele entra nesse campo elétrico, ele vai ter uma força elétrica que aponta para a esquerda. Para ele continuar com velocidade constante em movimento retilíneo uniforme, a gente tem que ter obrigatoriamente uma força magnética que aponta no sentido oposto dessa força elétrica. Senão, ou ele ia mudar de trajetória, não ia ser retilínea, ou ele ia ser acelerado, enfim, alguma coisa ia ter que acontecer. Para ele andar em movimento retilíneo uniforme, a força resultante tem que ser zero, então essas forças têm que ser obrigatoriamente iguais e de sentidos opostos. Então, ó, eu fiz uma análise aqui, eu coloquei esse elétron aqui, a velocidade dele para baixo e a força magnética para cá. E aí eu vou encontrar para onde que está, né, o campo. Primeira coisa, né, que dá para saber logo de cara é que ele está ou no sentido entrando na folha, que é este caso aqui, ou saindo da folha, que é este caso. Né? Por quê? Porque ele sempre tem que ser perpendicular tanto à velocidade quanto à força. Né? Então, ó, neste caso aqui, se a gente fazer a regra da mão direita, eu vou virar a folha para ficar mais fácil de fazer a regra da mão direita. Então, ó, eu tenho aqui, ó, se o campo for entrando na folha, eu vou colocar a palma da minha mão virada para baixo, né, e eu vou ter uma força magnética para cá. Porém, a gente está falando de um elétron, né, então a carga é negativa, então a força seria para cá. Então, na verdade, o meu campo magnético está apontado para cima, seria este caso aqui, o caso em que ele está saindo da folha. Né? Mas aí vamos pensar um caso diferente desse daqui. Por exemplo, em vez do elétron estar entrando daqui para cá, ela está entrando daqui para cá. Ou seja, ela tem uma velocidade para cima e a força magnética para a direita. Neste caso, a gente vai ter o que? Coloca os dedos para a velocidade, fecha para o campo. A força deveria estar para cá, mas como é um elétron, tem carga negativa, a força aponta para cá. Então, neste caso, é um campo que entra na folha, certo? Então, ó, se você parar para observar, né, todos os casos que você fizer diferentes, desde que você obedeça que esta força é igual a esta força e que tem sentidos opostos e mesma direção em sentidos opostos, você sempre vai encontrar o caso em que o campo magnético tem que ser perpendicular ao campo elétrico para você ter esse tipo, para conseguir fazer ele andar em movimento retilíneo uniforme. Portanto, a alternativa correta é a letra A, perpendicular ao campo elétrico e a trajetória dos elétrons. Lembrando que tem que ser perpendicular à trajetória dos elétrons para ter força, né? Se for paralelo se você tiver um campo que é paralelo, você não tem força magnética neste caso. Sempre tem que ter pelo menos uma componente, né, que seja perpendicular à velocidade, para você conseguir ter uma força magnética diferente de zero.